Amém, meu querido, minha querida, glória a Deus. Novamente, glória a Deus pela tua vida. Está conosco aqui nessa noite, é muito bom ter você aqui. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Iniciamos essa celebração com uma palavra de gratidão a Deus, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, que Ele fez ontem, né? Durante todo o dia, foi tremendo. E por causa dessa correria, né, que eu já sabia que ia ser o final de semana, né, tão intenso, então eu sempre antecipo as coisas, né, e a mensagem de hoje já estava preparada, ela estava pronta, e eu sempre no domingo tiro um tempinho para dar mais uma olhada, mais uma revisada, enfim, orar. E qual foi a minha surpresa? Que hoje Deus pediu para eu mudar a mensagem. E eu tinha aquela mensagem pronta e Deus começou a ministrar outra coisa no meu coração. E no meu coração, é isso que você vai falar hoje. E eu te confesso que eu já estou entendendo por que Deus mudou. Ele já começou a falar comigo. Ele já começou a falar comigo e eu quero que você abra o teu coração. Aquilo que o Senhor quer falar no teu coração. Deus é lindo demais. E por isso a gente precisa estar com o coração bem aberto, bem tranquilo, diante daquilo que Ele quer falar. Muito bem. O tema dessa mensagem, para aqueles que gostam de anotar, a mensagem de hoje é: quando o silêncio é o meu inimigo. Quando o silêncio é o meu inimigo. Você já vai entender. Alguns dias atrás, para ser mais exato, semana passada, né, quinta-feira, eu fui ministrar lá na Casa Pop. Os irmãos sabem que a gente sempre vai lá. Eu vou pelo menos 2 vezes ao mês, eu vou lá ministrar, né? Já levei alguns irmãos comigo aqui para estar lá. E a gente levar uma palavra para aquelas pessoas que são andarilhos, moradores de rua, e eles têm essa casa de passagem ali, então, para passar alguns dias. E eu, pelo menos 2 vezes por mês, eu sempre vou lá ministrar. E semana passada eu fui. E a Pri queria muito comigo. Eu falei, só tem homem lá, né? É um ambiente masculino, tirando as cozinheiras lá do fundo, né? Faz os comidas lá, mas é um ambiente onde só tem homem ali, né? Mas você leva todo mundo, não leva eu. Leva todo mundo, leva eu. Eu falei, tá bom, vamos comigo. Pois ela se arrependeu. Ela saiu de lá com o coração arrebentado. De tanto quebrantada que ela ficou diante daquele cenário, né? De fato, é um ambiente que você precisa ir com muita misericórdia, com um coração muito assim, muito cheio de amor. Às vezes eu vejo a Thaís aqui conosco, essa noite eu vejo às vezes postagem dela, quando ela tem os velhinhos dela, e eu vejo todo o carinho que ela tem com os velhinhos, é esse coração. Quando a gente vai lá para a Casa Pop, é esse coração. Você tem que ir com um coração muito cheio de Deus para ministrar. E quando você vai com esse coração, você sai de lá tomado pela presença de Deus. Você vai para ministrar e você sai ministrado. Enfim, vamos lá, foi uma experiência bacana com a Bri, ela não quer contar nunca mais, mas foi um tempo bem especial estar lá com eles. Mas ali eu conheci um homem. Vou, obviamente, omitir o nome, que não vem ao caso, mas um homem que me chamou a atenção, nos chamou a atenção, e era interessante, que era um homem bem apresentável, estava limpinho, não aparentava ser um homem assim, um morador de rua, mas, sabe assim, aquele senhorzinho que você olha assim e fala, ele tem cara de vô. Já viu que tem alguns homens que você olha assim, tem cara de vô? Era assim, ele tinha cara de vô, aquele vô que dá vontade de apertar assim, e deitar no colo, assim, era esse vôzão. Ele estava lá.
E eu comecei a ministrar, comecei a falar, e eu comecei a perceber algo diferente. Ele era um homem muito alegre. Ele era um homem que não tinha semblante triste, e a cada fala que eu dava, ele era muito espirituoso, né? Ele fazia gracinha, né? Ele dava risada, dava umas respostas assim, bem-humoradas. Os outros que estavam ali começavam a rir dele, né? Enfim, assim, ele fazia umas piadinhas, assim, nada ofensivo, mas, enfim, ele participou comigo ali, né? Da ministração. Parecia um ar leve, feliz, parecia que nada o abalava. Mas eu comecei a perceber que por trás de cada piada tinha um homem ferido. Foi interessante. Atrás de cada gracinha, cada gracejo que ele fazia, eu percebia, e eu ministrando ali, quando você está ministrando, principalmente em ambientes assim, você está ministrando e orando ao mesmo tempo, né? Então é um ambiente assim que você, Senhor Jesus, vai conduzindo, assim. E eu comecei a perceber esse ambiente espiritual aqui, que era super agradável, não era ruim. Eu não vou falar assim que era um ambiente pesado, não, era bom, era um ambiente gostoso. A gente dava risada com ele também. Mas eu comecei a perceber que aquele humor e aquela alegria, na verdade, era uma casca. E ele se escondia atrás daquela casca. Quem sabe para esconder uma dor, quem sabe para esconder uma vergonha, um fracasso, arrependimentos. Era esse Senhor. E eu sei disso porque à medida que eu ia ministrando, em alguns pontos, assim, entre um gracejo e outro, entre uma piadinha e outra, eu começava a ir um pouquinho mais fundo, e eu me direcionava a ele, e eu começava a tocar nele, e eu começava a sentir a dor dele. E eu comecei a perceber no meu espírito que ele não era um homem feliz. Ele não era um homem feliz. E daí eu pensei, quantas pessoas vivem assim hoje? Quantas pessoas hoje, no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso trabalho, elas sorriem para não chorar. Elas dão risada, mas dentro dela tem uma vontade enorme de gritar. Há pessoas que hoje gritam por socorro, por ajuda, mas elas gritam no silêncio. Elas gritam, como assim, pastor? Gritar no silêncio? Gritar em silêncio, com atitudes. Atitudes que às vezes ninguém percebe, mas elas estão gritando. Por dentro elas estão gritando, estão falando assim, ó, me ajude. E como eu disse, Deus trouxe essa mensagem hoje de manhã para mim, e eu quero compartilhar com os irmãos de um texto que também é cheio de gritos silenciosos. Um texto que certamente você já leu, você já conhece, uma história de uma família que é cheia desses gritos. Nós vamos falar hoje sobre a história de Tamar, Absalão e Davi. 2 filhos e um pai. Uma família inteira que se afogou no silêncio. Que se afogou no silêncio. Que se afogou na omissão. Que se afogou em ressentimentos, em dores não tratadas. E por isso colheu tragédias. Estamos falando de Davi, sim, de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas uma família que colheu dores, que poderiam ter sido evitadas e que hoje, ao nós nos debruçarmos sobre essa história,
traz para a gente ensinamentos valiosos que colocamos em prática, podemos colocar em prática hoje. Então, meu irmão, abra o seu coração. Abra o seu coração para entender essa mensagem. Porque Deus quer ensinar algo urgente para mim e para você. Feridas escondidas, elas não cicatrizam. Sabe aquela história do inferno? Que não, o tempo cura. Não, o tempo não cura absolutamente nada. O tempo não cura nada. Feridas escondidas, não cicatrizadas, elas se tornam tempestades no futuro. E silenciosamente ela vai entrando e começa a destruir tudo ao redor. A gente vai projetar essa história aqui de Tamar, Absalão, Davi. Ela se encontra lá em 2 Samuel, nos capítulos 13 ao capítulo 18, tá? Mas a gente não vai ler todos esses capítulos, tá? A gente vai passar por alguns textos que eu vou mencionando, mas está aí, você pode pegar e ler todos esses capítulos, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, você lê tudo ali, que é onde conta essa história inteira. Muito bem, então para iniciar 2 Samuel 13, vamos ler os versos 11 ao 14, depois eu falo mais um pouquinho. 2 Samuel 13, do 11 ao 14. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon, também era filho de Davi, agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. E aqui é a história de Tamar, Amnon, depois Absalão entra na história. São os filhos de Davi. Tamar e Absalão, eles eram meio-irmãos ali de Amnon, filhos por parte de pai. E Amnon, ele se interessa por Tamar, ele gosta dela, e ele fica tentado, e ele tenta, de alguma forma, ter relações com a irmã. E foi o que aconteceu nesse trecho que nós lemos. Ele abusa da irmã, e o texto continua dizendo que depois que ele tem relações com a irmã, ele sente um desprezo e ele expulsa ela do quarto: sai daqui, não quero saber de você, vai embora daqui. E ela sai envergonhada, ela sai traumatizada, sai violentada, e a gente vai ver o que vai acontecer na sequência. Acompanhe também os versos 20 a 22, esse mesmo capítulo, 20 ao 22. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada, ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo, ficou furioso. Porém, Absalão não falou nada com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon por ter violentado Tamar, sua irmã. É aqui. Perceberam o cenário? Tamar, então, Absalão, que é irmão ali dela, legítimo mesmo ali, né, irmão por parte de pai e mãe, ele fica sabendo e ele fica furioso. Porém, ele chega para Tamar e fala: Tamar, fica quietinho, hein? Fala nada, ele disse: seu irmão,
fica de boa. E ele não falou nada com Aminon, não falou nem bem nem mal, não foi lá tirar, né, chegar a enquadrar ele lá, não falou nada, ele simplesmente... E esse texto também conta que Davi também ficou furioso, mas Davi não fez nada, ficou caladinho diante desse cenário. Ele sentiu, mas não agiu. Absalão se enfureceu, mas não cuidou. Se calou simplesmente. E aqui está o primeiro grito silencioso. Tamar gritou por justiça. E ninguém a ouviu. Ninguém a ouviu. Quantas Tamares, se a gente pode usar esse plural, né, existem hoje? Quantas pessoas que sofrem algo terrível, feridas profundas, traumas escondidos, mas que nunca foram tratadas, ou quem sabe nunca foram ouvidas para tratar aquela dor, nunca receberam cuidado. Quantas Tamares existem hoje? Estão ao nosso redor. Quantas talvez estejam dentro da igreja, sofrendo caladas, uma dor que se acumula. Dores que só Deus sabe. Mas é interessante que há dores que Deus quer tratar, mas Ele quer tratar no corpo. Ele quer tratar aqui. Ele quer tratar no nosso meio, através do corpo de Cristo. Não dá para lidar com determinadas dores sozinho. Não dá. Nós precisamos uns dos outros. E agora a gente entra num segundo quadro. O primeiro foi esse de Tamar, né? Onde um grito foi ignorado. Ela gritou, mas nem seu irmão e nem seu pai fizeram nada. E nesse segundo quadro aqui a gente entra num silêncio que acontece, num silêncio que corrói. Vamos ler 2 Samuel 13, 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este teu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e seus servidores acompanhem este teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que o meu irmão Amon nos acompanhe. Porém o rei disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Aminão e todos os filhos do rei fossem com ele. Vocês já podem imaginar que Absalão estava planejando, né? Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. Absalão, então, trama a morte do irmão. Mas você percebeu o detalhe? Passaram-se 2 anos. 2 anos de um silêncio que corroeu. Absalão foi consumido por aquilo durante 2 anos. Um sentimento de vingança,
você fez aquilo com a minha mãe, eu vou acabar com a sua raça. E ele, em silêncio, planejou isso durante 2 anos. 2 anos. 2 anos guardando silêncio. 2 anos ele vê a sua irmã destruída. 2 anos ele vê o seu pai calado. 2 anos ele vê a justiça não acontecer. 2 anos. O silêncio não é a ausência de dor. O silêncio é uma dor, pode se tornar uma dor acumulada. É um rancor fermentado que vai cozinhando em fogo baixo. 2 anos alimentando uma raiva. Ele então manda matar, ele mata Amnon. E o texto diz na sequência que ele foge e ele fica 3 anos longe. 3 anos longe. Vamos ler o capítulo 14, 2 Samuel, versos 28, a partir do verso 28 ali. A partir do verso 28. 14 e 28. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para enviar-lhe ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo 2ª vez, mas Joabe não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevado nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo, dizendo: venha cá, para que me envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte: para que vim de Jesus? Melhor seria ter ficado lá, agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e ele se apresentou diante dele. Inclinou-se sobre o rosto em terra, e o rei o beijou. Amnon foge, fica 3 anos longe, passa 2 anos numa cidade sem ver o pai, e os dois moram perto, mas se viam como estranhos. Davi sabe de tudo o que aconteceu. O filho mata o irmão, foge, e Davi não faz nada. Então, Absalão chega no momento que ele quer dar o seu grito. Ele quer dar o seu grito agora. E ele começa a chamar Joabe para que venha lá, para tentar fazer uma aproximação, e Joabe não vai. E o que ele faz para chamar a atenção de Joabe? Taca fogo no campo. Ah, quero ver, não ver agora, né? Tacou fogo no campo lá, daí Joabe então vem para saber o que Absalão queria. Aqui a gente vê Absalão gritando por socorro, porque ele tinha uma ferida dentro dele. Não estava resolvida. E aquela ferida foi durando anos e anos e anos. Quantos relacionamentos hoje são assim que você conhece? Gente que mora na mesma casa, senta na mesma mesa, congrega na mesma igreja, mas não se vê mais. Não conversa mais. Não se abre mais. Gente ferida que passa a ferir. Gente ressentida
que paralisa. Gente magoada, que não fala, mas sinaliza. Gente que está gritando por dentro, mas ninguém enxerga. E Deus hoje está dizendo, quando você não trata essa ferida, a ferida passa a tratar você. Quando você não trata a ferida, essa ferida começa a tratar você. E a gente entra no terceiro quadro aqui, que é quando o silêncio vira tragédia. 2 Samuel 18, versos 9 a 15. 9 a 15. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado no carvalho. Então Joabe disse ao homem que trouxe a notícia: o quê? Você ouviu? E por que não abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que eu me pusesse as mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai, a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido no rei, nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava pendurado no carvalho. A morte de Absalão. Absalão aqui, para chegar neste cenário, ele se rebela. Se rebela contra o pai. Um pai que soube do problema da filha, que a filha foi abusada e não fez nada. Um pai que, na sua ausência, me ligou. E quando voltou, é você aí e eu aqui. Nós não vamos nos relacionar. E passou anos e anos um pai que o abandonou. Então Absalão, ele vira um rebelde. E ele se rebela com o pai. Tem uma passagem anterior aqui que ele diz, ele junta o pessoal e fala assim: fica na entrada lá e começa a dizer que eu sou o rei. E eles começam a dizer que Absalão então era rei. Ele se rebela com o pai. E Absalão não nasceu assim. Ele foi se tornando assim. Silêncio após silêncio. Amargura após amargura. Falta de diálogo, falta de cura, falta de ajuda. Ele se levanta contra o pai. Constrói o seu exército. Se isola emocionalmente do mundo. Até que numa determinada batalha, ele correndo com a sua mula, chega a ser engraçado a cena, né? Mas imagine, não foi nada agradável, né? Ele correndo com a sua mula, ele fica com a cabeça presa no carvalho, e a mula vai embora e ele fica ali pendurado, sem conseguir sair dali. E daí acontece o que a gente viu na sequência, que Joabe aproveita de Absalão, vulnerável, preso, indefeso, e o mata. Então Davi recebe a notícia. Verso 33 do capítulo 18. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. O remorso vem sobre Davi. Quem sabe nesse momento Davi começa a olhar para trás e ver toda a história.
tudo o que aconteceu. Agora Davi, que antes estava em silêncio, agora Davi grita. Agora Davi chora. Agora Davi expressa dor. Mas é tarde demais. Mas é tarde demais. E esse, meu irmão, minha irmã, é o retrato de muitas famílias hoje. Pais que choram tarde demais. Filhos que se perdem porque não pediram ajuda. Casamentos que morrem porque ninguém disse a verdade. Nem o marido, nem a esposa. E eles desistiram de pedir ajuda. Crentes que desistem da caminhada porque escolheram ficar com a dor. Até onde deu? Quantos cenários estão à nossa volta? E eu tenho absoluta certeza que você conhece. Se não viveu na própria pele, mas pelo menos conhece histórias assim. Eu não quero ser como Davi. Aqui é um grito de desespero. Meu filho Absalão, filho meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido no seu lugar. Absalão, filho meu, Absalão. Eu não quero chorar pelos meus filhos que se perdem. Eu tenho absoluta certeza que você também não quer. Somos imperfeitos, somos falhos, erramos na jornada, na caminhada. Mas aqui mostra o cenário de uma família que foi corroída porque não soube tratar os relacionamentos dentro da sua família. E o final foi trágico. Quem sabe se lá atrás, quando não que tivesse acontecido, né? Amnon e Tamar, mas, enfim, quando aconteceu aquilo, se quem sabe naquele momento algo tivesse sido feito, alguma atitude ter sido tomada, Absalão trouxesse à luz ali o cenário e tentasse, quem sabe, mediar uma resolução. Davi, como pai, diante daquela situação, em vez de simplesmente ficar bravo, ele olha para aquilo e fala assim: vocês são meus filhos, vamos resolver essa situação. Ele, quem sabe, corrigir Amnon, abraçar Tamar. Quem sabe se atitudes tivessem sido tomadas naquele momento. Talvez não chegasse aqui no verso 33 o rei clamando: filho meu, Absalão, Absalão, filho meu, eu queria estar no teu lugar. Eu queria estar no teu lugar. Ontem, ministrando lá no Viva Castro, a mensagem, essas Jesuicidência, né? Eu falei a respeito um pouquinho disso, não nada a ver com o texto, mas eu falei dessa questão de nós pedirmos ajuda. Pedir ajuda não pode ser vergonhoso. Vergonhoso é você deixar a coisa correr. Vergonhoso é você colocar embaixo do tapete. Vergonhoso é você ver que você tem um problema e você não corre para pedir ajuda. Isso é vergonhoso. Nós precisamos nos humilhar, colocar o nosso rosto no pó e falar assim: miserável homem que sou, eu preciso da ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu estou enfrentando uma luta na minha vida. Eu estou enfrentando uma luta na minha família. Eu estou enfrentando N problemas. Alguém pode me ajudar? E essa foi a palavra que eu dei lá. Eu falei: qualquer um aqui. A gente já estava com várias entidades ali.
apresentar, a gente falou sobre drogas, a gente falou sobre vícios, e aqui se você abrir a boca pedindo ajuda, vai ter pelo menos umas 15 pessoas aqui que vão poder te ajudar. Não se cale. Não se cale, não deixe o silêncio ser a tua voz mais alta. É a tua família que está em jogo. É a sua família que está em jogo. São seus filhos, são seus irmãos, são seus pais. Eu usei o texto lá de João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Enfim, quem sabe eu trago essa mensagem aqui na igreja. Mas ele fala que quando o ladrão vem, ele rouba, e ele rouba todos os nossos sonhos também, ele rouba toda a perspectiva, ele rouba todo o cenário que poderia ser de bênção na minha vida, ele rouba, ele destrói, ele acaba com tudo. E Jesus veio para trazer vida e vida plena. Só que muitas vezes, para a gente alcançar essa vida plena, a gente vai ter que chegar um momento e falar assim: alguém aí está me ouvindo? Eu preciso de ajuda. Ei, acorda! Eu preciso de ajuda, eu estou gritando. Tamar gritou, Absalão gritou, ninguém ouviu. Quem sabe Davi poderia ter ouvido, ele não ouviu. E qual foi o fim? Absalão, Absalão, meu filho, eu queria estar no teu lugar agora. Perdi meu filho. Isso porque ele já tinha perdido a irmão. Isso porque ele já tinha uma filha que tinha sido estuprada. E agora ele chega no fim, no desastre. E ele, quem sabe, põe a mão na consciência e diz: por que eu me calei? Por que eu me calei? Por que eu não pedi ajuda? Por que eu não fiz nada para ajudar os meus filhos? Por que eu não fiz nada? Meu irmão, minha irmã, essa história nos ensina muito. E ela precisa mexer com a gente. Ela precisa nos inquietar e falar assim: puxa, eu preciso defender os meus. Eu preciso lutar pela minha vida. Eu preciso lutar pela minha família. Eu preciso lutar para que eu não venha chorar depois. Para que eu não venha lamentar depois. Então que eu me humilhe agora e fale assim: alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Alguém pode orar comigo? Alguém pode fazer alguma coisa? Alguém pode estender a mão? Existe uma saída. E aqui a gente entra na reta final. E está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Que diz, Tiago 5, verso 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Feridas silenciosas, dores escondidas, não é um fim. Não é um fim para você. Não é um fim para sua família. Não é um fim. Existe um escape. E o texto de Tiago diz: confesse os pecados uns aos outros. Lembra que eu falei no início que muitas feridas elas são tratadas aqui no corpo de Cristo? Orem uns pelos outros, confessem uns pelos outros, não para você ser perdoado. Não é isso que o texto diz. Ele fala: confessem uns para os outros para você ser curado. É essa a palavra. O confessar um para o outro é
para você ser curado, porque quando confessamos os pecados uns para os outros, nós estamos falando para o outro: olha aqui, ó, eu tenho um segredo aqui dentro, eu tenho algo que me corrói, eu tenho algo que está me matando, eu tenho algo que está me colocando para baixo, e eu preciso compartilhar com alguém, porque senão eu vou explodir. E daí quando a gente confessa, o outro não vem te julgar. Porque o outro olha para você e fala assim: uau, ele enxerga em mim alguém para desabafar, para colocar para fora aquilo que está doendo. Então eu não estou aqui para julgar. Vem cá, meu irmão, deixa eu te abraçar aqui. Vamos orar junto por isso. Vamos clamar ao Senhor para que você vença, para que você supere, para que o Senhor venha trazer a cura. Então esse compartilhar um com o outro vai restaurando. Qual que é o papel do psicólogo se não ouvir o paciente? O psicólogo mais ouve do que fala. Por quê? Porque o outro precisa colocar para fora. Ele precisa vomitar tudo aquilo que está matando ele, que está corroendo ele precisa colocar para fora. Se um psicólogo faz isso e cobra ainda, né? Que tal a gente fazer isso de graça? Fala no seu coração, eu quero orar com você. A Bíblia já ensina, outro dia eu estava falando com o Paulo, né, que muitas coisas que a gente ouve por aí dos coaches, das palestras empresariais, está tudo passado na Bíblia. Talvez nem eles saibam, né? Mas está tudo aqui na Bíblia. Confesse um para o outro para você ser curado. Então, meu irmão, eu não estou falando para você vir aqui, fazer uma fila aqui, pegar o microfone e começar a contar todos os seus podres. Não estou falando de fazer isso. Mas dentro do corpo de Cristo, tenha pessoas íntimas, tenha pessoas chegadas, tenha aquela pessoa de confiança que você pode chegar e falar assim: ó, eu confio em você, eu posso abrir meu coração com você. Tenha essa pessoa, nós precisamos ter essa pessoa. Você não precisa compartilhar com todo mundo, mas tenha pelo menos uma pessoa no corpo que você pode, sabe, despejar assim. E essa pessoa vai poder te abraçar e te ajudar na cura, te ajudar no... A Bíblia diz que a cura acontece quando há confissão, quando há verdade, quando a gente se torna vulnerável. E muitas vezes aí que está o problema, a gente não quer ser vulnerável. A gente não quer que as pessoas saibam que eu sou vulnerável, que eu tenho determinada luta. Eu sempre digo para todo mundo, eu falo, eu não estou nem aí. Se eu tiver que confessar algo para alguém aqui, eu vou rasgar o coração. Ah, mas você é pastor. Dane-se! Eu sou humano e eu tenho dores. E eu não vou deixar com que essas dores me matem. Eu já pedi perdão para a gente dentro do culto. Nossa, pastor, você é a quarta pessoa da Trindade. Sou não. Se eu sentir que existe algo no meu coração que me mata, que pode me matar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter atitudes de pedir perdão. Ou se não é o caso de perdão, eu preciso ir para a pessoa e falar assim: me ajuda com isso, ora comigo sobre essa questão. Eu estou enfrentando uma luta, ora comigo. Eu preciso desabafar. Eu preciso de ajuda. E lembrando daquele senhor lá da casa pobre, sempre sorrindo, sempre espirituoso, sempre fazendo graça. Eu lembro que os olhos dele contavam outra história. E interessante que ele não me olhava nos olhos. Eu me aproximava dele, até inclinava assim, para que ele olhasse. E a gente cruzasse o olhar, e ele desviava o olhar, fazia gracinha, mas ele desviava o olhar. Porque o olhar dele revelava aqui as dores que ele sofria. Talvez hoje, os seus olhos
digam outra coisa a respeito de você. E o que você vai fazer com essa informação? Não vou olhar para ninguém. Não, não é isso. Talvez os seus olhos estejam mostrando uma outra pessoa. E se você entende isso, é hora de você se levantar e falar assim: eu preciso de ajuda. Porque eu estou cansado. Porque eu estou ferido. Porque eu estou sobrecarregado. Porque eu por dentro estou chorando. Talvez eu esteja gritando sem emitir nenhum som. Talvez eu estou silenciando, porque eu não sei onde pedir ajuda. Talvez eu não encontrei a pessoa para quem abrir. Meu irmão, hoje é o dia de você encontrar essa pessoa. Uma pessoa que não vai te julgar, mas vai te abraçar. Uma pessoa que vai te abraçar e falar assim: ó, vamos lá, vamos mudar essa realidade, vamos tratar essa dor que está aí dentro, para que lá na frente você não olhe para trás e faça como Davi, chorar, porque talvez poderia ter sido evitado. O silêncio destrói. Destruiu Tamar, Absalão e Davi. Omissão dói. Davi, um pai omisso. A falta de diálogo mata lentamente. Absalão e Davi viveram anos próximos, mas não se falavam. Mas a graça de Deus chega hoje para nós e diz: ainda há tempo. Hoje Ele te escuta. Ele fala: vamos resolver. Vamos, eu quero cuidar do teu coração. Ele te cura, Ele te chama para a luz. Essa é a mensagem que Deus traz ao nosso coração nessa noite. Não espere chegar no ponto que Davi chegou. Hoje é dia de você abrir a sua boca. De novo, não para todo mundo, mas para uma pessoa que você possa não ter medo de ser julgado. Não ter medo de ser questionado. Nossa, você fez isso? Não. Mas compartilhar com alguém que vai simplesmente falar assim: ô meu irmão, eu te entendo. E eu quero estar com você, eu quero te ajudar. Quero caminhar contigo. Eu também passo por lutas, eu também passo por dificuldades. Hoje é dia de confessar. Hoje é dia de deixar Deus tratar o que você escolheu por tanto tempo. E eu falo aqui porque eu falo uma gravação também, que muita gente pode estar assistindo, vai assistir essa mensagem. É hora de tratar aquilo que a gente esconde, as 7 chaves. E de novo, meu irmão, minha irmã, escolha uma pessoa que você possa ser curado. Uma pessoa de confiança. Abre seu coração. Não deixa passar. Tem filhos aqui. Não deixa passar a ira, não. Não deixa passar a raiva, não. Não vai levando, sabe? Deixando o tempo rolar, não. Faça aí uma reunião em família. Resolve essas questões. Não deixa passar o tempo, não. Não faça como essa família fez. Mas compartilhe, abre o seu coração. Filhos, eu sempre falo assim, que tem aquela frase, né? O pai é o melhor amigo do filho. Não, pai é pai. Mãe é mãe. Não quer dizer que não vai ser amigo, né? Mas não é melhor amigo. Pai tem o papel de pai, mãe tem o papel de mãe. Mas filhos que estão aqui, se existe alguém que você pode confiar, olha do lado aí. Está vendo esse casal aí? Isso aí. Ó, Pamela, olha aí essa mulherzinha do outro lado aí. Olha esse outro rapaz aí do outro lado aí. Olha aí. São as pessoas que a gente pode confiar.
e todos os demais aqui, né? Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos confiar. Então não deixa com que mágoas passem. Não deixa com que ressentimentos passem. Acerta. Não dói chegar e falar assim, eu sou do seu vida, Paulo. Sou filho do Paulo. Aí chegar assim, pai, me perdoa. Não queria ter falado grosso com você. Ele não vai chegar assim e falar, não, fala para mim, isso pode parar. Não, não vai fazer isso. Se ele fizer, você sempre fala. Não vai fazer isso. Mas ele vai te abraçar e falar assim, meu filho, esse teu sentimento de entender que precisa corrigir, isso traz cura. Isso traz cura. Então, meu irmão, essa mensagem é para isso, para te trazer esse alerta que hoje é a hora de nós corrigirmos a nossa rota, né? Eu falei, dei um exemplo lá no Viva Castro, daquele só quando você está com o GPS, você pega uma rua errada e ele recalcula a rota. Deus faz isso com a gente, ele recalcula a nossa rota. Mas adivinha quem tem que colocar o carro na rota certa? É você. Ele vai recalcular a rota. Só que quem vai pegar o carro e colocar na rota certa e seguir por aquele caminho é você. Então o Senhor quer curar a tua vida. Mas quem precisa dar um passo é você. Quem precisa se posicionar é você. E eu queria nesse momento poder orar pela tua vida. Eu queria nesse momento... Você não tem que falar nada, tá? Absolutamente nada. Só depois que você escolhe alguém, aí você compartilha. Mas eu queria que, se você entendeu que precisa consertar algo dentro de você, eu queria orar pela tua vida. Eu queria pedir para que todos ficassem em pé nesse momento. E fechasse os olhos. Eu queria que, se você... Ninguém está olhando para ninguém. Ninguém vai olhar para ninguém agora. Todo mundo com o olho fechado. Se você entende que existe algo dentro de você que precisa ser curado, você só faz um gesto com a mão. Ninguém vai saber, ninguém está vendo nada. Você faz um gesto com a mão. O único que está vendo sou eu. Eu vou orar por você. Só fazer um gesto. Bem. Se você entende que eu não posso, eu não quero chorar lá na frente. Eu prefiro receber a cura agora. Se você entende, faz um gesto. Eu quero orar por você. Amém. Amém. É um momento de cura. E como eu disse, nós precisamos nos posicionar. Se você entende que existem situações na tua vida que carecem de cura, só faz um gesto com a mão para orar por isso. Ninguém está olhando para você. Todo mundo quer. Eu vou orar. Várias pessoas levantaram a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, você pode tocar alguma coisa aqui, por favor? Só dedilhar alguma coisa. Continue de olhos fechados.
Senhor Jesus, agora eu entendi porque o Senhor mudou a mensagem. Senhor Jesus, vem sobre todos esses que levantaram a mão, Senhor. Vem, Senhor, sobre todos esses que tiveram a coragem de levantar a mão e falar: eu preciso de ajuda. O Senhor conhece o coração, ó Deus, de cada um daqui. O Senhor conhece o coração de cada um daqui. Ah, Senhor. Visita, Senhor. Visita com cura agora, Senhor Jesus. Visita com cura, Senhor. Cura na alma. Essas feridas, ó Deus, que são escondidas e que ninguém vê. Feridas que o diabo fala assim: deixa aí, não mexe não. Feridas que o diabo fala assim: ah, é bobagem, esquece, deixa, o tempo vai curar. Senhor, em nome de Jesus, todos eles que levantaram a mão, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, vem o meu Espírito Santo e arranca toda ferida, Senhor. Tira, Senhor, toda a mágoa. Tira, Senhor, tudo aquilo que está trazendo morte. Ah, Jesus, Tu és um Deus de amor, de verdade. O Senhor é um Deus que nos ama. E o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe essa noite aqui para ouvir essa mensagem. Foi o Senhor que me trouxe. Porque o Senhor quer dizer a cada um de nós: eu te amo. Eu quero curar a tua alma. Eu quero curar as suas emoções. Eu quero fazer nova todas as coisas. Eu quero que você tenha uma vida limpa. Eu quero que você tenha uma vida feliz, não exteriormente, mas uma alegria que flui de dentro. Senhor Jesus, cura cada um aqui, Deus. Faz nova, Deus, todas as coisas. E mais obrigado pela tua palavra, Jesus. Oh, Senhor, obrigado pela tua palavra. Porque eu estou certo de que todos esses que reconheceram não vão chegar como Davi e gritar lá na frente: meu filho de Salão, quisera eu ter morrido no teu lugar. Oh, Senhor, obrigado, porque cada um aqui recebe da cura do Senhor nesse momento. Cada um recebe do teu amor, da tua misericórdia. E nesse momento, o Senhor faz nova todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez hoje aqui. Obrigado, Senhor, porque agora eu entendo. Agora eu entendo. Louvado seja o teu nome. Amém.